Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso 15º vídeo de dicas rápidas para o exame da OAB. Hoje o tema é ética profissional e a matéria, turma, é direitos dos advogados. Escuta bem, você que está me assistindo. Veja, esse é o tema mais importante da prova da OAB, porque se você analisar a estatística, você vai perceber que em todas as provas da OAB caíram de 2 a 3 perguntas sobre o tema direitos dos advogados. O tema é regulado lá no artigo 6º e 7º do Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8.906 de 94. Então é importante que você decore os artigos 6º e 7º do Estatuto da OAB, porque eu tenho certeza que na sua prova, no mínimo, 2 questões será sobre direitos dos advogados. Vamos lá, turma, rapidamente falar de todos os direitos, explicar quando for necessário e depois fazer as 2 questões no final do nosso vídeo. Então vamos lá. Entre advogado, promotor e juiz não há relação de hierarquia. Veja, todos devem se tratar com respeito mútuo, gente. Deu para entender? Entre juiz, promotor e advogado, segundo o Estatuto, não há hierarquia. E você pode incluir nesse rol também, por força de lei de 2013, o delegado de polícia, turma. Veja, o advogado tem o direito de atuar livremente em todo o território nacional. Deu para entender? Em todo o território nacional. Mas, professor, quando será exigido do advogado a inscrição suplementar? Apenas quando, dentro de 1 ano, ele exceder as 5 causas fora do seu conselho seccional e dentro de um mesmo conselho seccional que não seja o seu. Então olha só, se eu fizer 5 causas, uma no Rio, outra em Minas, outra no Rio Grande do Norte, outra no Paraná, outra em Santa Catarina, outra no Mato Grosso, eu excedi 5 dentro do meu estado, que é São Paulo, mas não tem problema nenhum, não preciso de inscrição suplementar. Agora, se eu sou contratado para 10 ações dentro de 1 ano, dentro lá do Espírito Santo, aí eu preciso, porque dentro de 1 ano eu excedi as 5 causas dentro de um mesmo conselho que não seja o meu. Perfeito? Segundo o direito do advogado, o advogado, turma, ele tem sigilo em relação às suas comunicações e em relação às suas correspondências e em relação ao seu escritório profissional. Mas cuidado, o sigilo do escritório profissional é absoluto ou relativo, turma? Ele é relativo, porque ele pode ser quebrado mediante autorização do juiz quando o advogado estiver envolvido na prática de crime. E aí, no cumprimento desse mandado de busca e apreensão, lembra, deve haver acompanhamento de um membro da OAB, sob pena de nulidade da busca e apreensão. Terceiro, turma, direito, vamos lá, é direito do advogado conversar com seu cliente preso, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, em qualquer hora do dia ou da noite, turma. O advogado pode ser preso em flagrante? Pode, mas é direito do advogado preso em flagrante por crime inafiançável no exercício da profissão estar acompanhado na lavratura da prisão em flagrante por um membro da OAB. Se o delegado lavrar o flagrante sem esperar a chegada do membro da OAB, nulidade da prisão em flagrante. Nas demais hipóteses, a OAB só precisa ser comunicado. O advogado que for preso cautelarmente, ou seja, preventivo ou temporariamente, tem direito, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de permanecer em sala do Estado Maior com acomodações dignas. E se o Estado não tiver essa sala, direito de prisão domiciliar. O advogado entra e sai livremente e fala sentado ou em pé, independentemente, turma, do pedido de licença, em qualquer tribunal, turma, inclusive naqueles locais reservados, o quê? Aos magistrados, em qualquer fórum, em qualquer repartição pública, mesmo fora do horário de funcionamento. Não é que ele vai ser atendido, turma, não é que ele será atendido, mas ele tem direito de aguardar o quê? Porta para dentro. E ele entra e sai livremente ainda de qualquer reunião privada onde ele vai representar o seu cliente. Mas cuidado, nessa reunião privada, ele precisa estar o quê? Munido de procuração com poderes especiais. É uma questão que vem caindo bastante. Reuniões, assembleias privadas, o advogado tem que ter o quê? Uma procuração com poderes especiais. Senão você não vai poder entrar não, doutor. Deu para entender? O advogado, no exercício da sua profissão, ele tem imunidade em relação às suas palavras, opiniões, ou seja, imunidade em relação aos crimes de difamação e injúria. Advogado não tem imunidade na calúnia e nem no desacato. Cuidado! E se você, advogado, for ofendido no exercício da sua profissão, você tem direito de ser desagravado publicamente. Mesmo que você queira, advogado, você não pode impedir o desagravo público se o conselho seccional determinar o seu desagravo. Veja, turma, o advogado tem direito de vista do processo,
apontamentos e ainda direito a cópias, mesmo sem procuração, de qualquer processo administrativo, inquérito policial ou processo judicial, turma. Deu para entender? A procuração só pode ser exigida quando houver o que? Segredo de justiça. E cuidado, processo findo, que é processo encerrado, o advogado, mesmo sem procuração, tem direito de cópia pelo prazo de 10 dias. Ó, aqui processo findo, 10 dias de prazo para você ficar com o processo, turma. O advogado tem direito de ser recebido pelo juiz. Ele só tem que respeitar a ordem de chegada. É direito do advogado ser recebido pelo juiz. Ele só tem que respeitar a ordem de chegada, turma. Ainda é direito do advogado, turma, ainda é direito do advogado se retirar do fórum, turma, mediante protocolo de petição, quando o juiz não estiver no fórum e o ato judicial já estiver atrasado por mais de 30 minutos. Veja, turma, cuidado com isso, cuidado com isso. Se o juiz estiver no local, o advogado, mesmo protocolando a petição, não pode ir embora. Porque o estatuto é claro, você pode ir embora mediante protocolo de petição quando o juiz não estiver no fórum, turma. Deu para entender? O advogado tem ainda direito de sigilo. Direito de sigilo. Mesmo que o cliente desonere o advogado, mesmo que o cliente vire para você e fale, doutor, quem não deve não teme. Veja, se você quiser permanecer calado, tudo aquilo que você recebeu de informações no exercício da sua profissão, você tem direito de sigilo. Você tem direito de sigilo, turma. Ok? É isso aí. Esses são os direitos dos advogados. Ah, claro, ainda está faltando. Você, advogado, tem direito, turma, Você, advogado, tem direito de utilizar os símbolos privativos da Ordem dos Advogados do Brasil. E você, advogado, tem o direito de utilizar de forma, turma, sumária, a expressão pela ordem, exatamente para se defender de acusações, para resolver equívocos de fato e de direito que estiverem ocorrendo durante algum ato que você está participando. Você falou, excelência, pela ordem, você tem o direito de ter a palavra, turma, e falar o que exatamente se defender, resolver esses equívocos. E a intervenção é sumária. Você pode atravessar a pessoa. A pessoa está falando, você fala, pela ordem, tenho todo o direito de falar. É isso que é uma intervenção sumária, turma. É isso que é uma intervenção sumária. Veja, turma, esses são os direitos dos advogados. E aí, pra gente agora terminar, nós vamos agora, turma, fazer aquelas questões, de todo final de aula, turma. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, turma, uma questão que caiu no exame 13, turma. Uma questão que caiu no exame 13. Vamos lá, ó. Exame 13. Abel, por força de suas atividades como advogado, comparece à audiência designada para ocorrer às 13 horas. Aguarda algum tempo, mas não recebe qualquer notícia do início dos trabalhos forenses. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, protocolizando comunicação em juízo, ou seja, protocolando uma petição, pode retirar do recinto se passados o quê? Letra A, 20 minutos, errado. Letra B, 30 minutos, correto, turma. 30 minutos depois, a B de bola está correta. C, 40 minutos, errado. D, 50 minutos, errado, turma. Vamos lá, vamos pegar uma questão mais recente, turma. Ó, o advogado Antônio participava do julgamento de recurso de apelação por ele interposto. Ao proferir seu voto, o relator acusou o advogado Antônio de ter atuado de forma antiética e de ter tentado induzir os julgadores a erro. Em seguida, com o objetivo de se defender das acusações que lhe haviam sido dirigidas, Antônio solicitou usar da palavra, pela ordem, por mais 5 minutos, pleito que veio a ser indeferido pelo presidente do órgão julgador. A respeito do direito de Antônio usar da palavra novamente, assinale a afirmativa, senhores. Vamos lá? Correta. Letra A. Não é permitido o uso da palavra por advogado em julgamento de recurso de apelação? Errado. Em qualquer processo, turma, em qualquer ato que você vai participar, você fala pela ordem, você tem o direito de intervenção sumária. B. É direito do advogado usar da palavra pela ordem mediante intervenção sumária para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. A B de bola está o quê, turma? Correta, totalmente correta. Vamos ver o erro das outras. É direito do advogado intervir a qualquer tempo e por qualquer motivo durante julgamento de processos que esteja constituído. Não é por qualquer motivo, é para se defender e para resolver equívocos, turma, de questões de fato ou de direito. Não é simplesmente você fica atrapalhando a audiência.
na forma que você quiser. Então a C de casa está o quê? Errada. E a D? O uso da palavra pela ordem mediante intervenção sumária somente é permitido para o esclarecimento de questões fáticas. Não, é para se defender esclarecimento de questões fáticas ou jurídicas, turma. Deu para entender? Então a única correta é a B de bola. É direito do advogado usar da palavra pela ordem mediante intervenção sumária para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Turma, vamos continuar estudando, vamos com tudo no próximo vídeo Direito Penal. Fica com Deus, vamos lá. Até mais!